a próxima fala, a gente sabe que assim, a questão psicológica influencia muito nas doenças autoimunes. Né? E muitas vezes as pessoas têm até preconceito, às vezes, de fazer terapia, tem aquele, não, terapia é para fraco, terapia não é para mim. Só que a gente precisa entender que o equilíbrio psicológico ele tem muita influência no diagnóstico da miastenia. E, por isso, eu quero convidar a nossa musa fitness, estou brincando, a Clarice, que é psicóloga, tá, gente? É paciente e psicóloga, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2010, e tem experiência em psicanálise clínica e também em pacientes com miastenia, para falar um pouquinho para a gente sobre a influência do equilíbrio psicológico no tratamento da miastenia. Clarice, muito obrigada. E a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu sou horrível para falar em público, né? Mas agora vocês já me viram de biquíni ali no negócio do Lacerda, já estou um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui o negocinho. É esse aqui, Betânia? Falar sobre a influência do equilíbrio psicológico no tratamento da miastenia. Bom, vou explicar o que a gente sempre escuta, que o estresse traz a piora da doença, que a gente não pode ficar estressado, que a gente tem que manejar esse estresse, né? Eu vou explicar para vocês a ação do estresse na doença autoimune, né? Quando a gente está muito estressado, ocorre o efeito montanha-russa do cortisol. Ele aumenta muito no corpo e acaba causando uma inflamação. Essa inflamação, né? Esse aumento, ocorre um aumento de citocinas inflamatórias. O que é isso? As citocinas elas são recrutadas para poder, pelo sistema autoimune para poder levar os anticorpos para o lugar onde está a infecção, né, onde está a inflamação. No nosso caso, a gente não produz só anticorpo bom, né? A gente produz um anticorpo contra o nosso próprio organismo. Então, aí começa o desequilíbrio imunológico, ativando a doença, né, e exacerbando os sintomas, né? Aí eu venho falar do papel da psicoterapia agora, né? O importante da psicoterapia é porque lá é um lugar de fala da gente, né? Assim, se tem um lugar certo para falar, é na psicoterapia, né, na sua terapia. Porque lá eu tenho um profissional capacitado, ele não vai te julgar, você pode falar o que você quiser lá, e ele tem ele é responsável por usar, né, essas técnicas que são adequadas, né, para a gente poder manejar esse estresse através do autoconhecimento e da ressignificação, que a gente acaba conseguindo ressignificar as coisas e assim, levar a vida de uma maneira mais leve. Porque, às vezes, as circunstâncias nem vão mudar, né? A miastenia, por exemplo, não vai mudar. Mas você tem um olhar diferente para a doença, né? Desde quando eu adoeci, o médico me chamou de alienada, porque eu não tive muita reação assim na frente dele, né? Ele me falou assim: você está com uma doença autoimune que não tem cura. Me falou, eu tinha um timoma, né, também, eu tive que fazer a cirurgia do timoma. E eu pensei comigo, eu tinha 20 anos, né? Eu pensei assim, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Eu perguntei para ele. Aí ele ficou me olhando assim, e me chamou de alienada. Falou assim: você parece alienada, porque você não está dando conta da notícia que eu estou te dando? Eu falei, tô, mas eu quero saber o que eu faço com isso. Né? Então, é assim, a psicoterapia, eu já fazia terapia na época, né? Então, assim, eu levei isso para a terapia, e eu sempre encarei a doença como parte de mim, né? Mas eu nunca vivi a doença, porque às vezes a gente acaba vivendo só a doença e esquece que a gente é um ser humano como um todo, né? Eu adoeci aos 20 anos, eu fazia educação física, tive que mudar de curso e minha vida virou de cabeça para baixo, né? Então a gente tem que ressignificar muita coisa, porque desde o diagnóstico, assim, até o diagnóstico é muito difícil, tem muita gente que espera muito tempo, né? E você tem que lidar com tudo que o diagnóstico te traz, né? As limitações, o que você vai fazer da vida, quais os direitos você tem que procurar muita coisa. Então, assim, se você não fizer uma terapia, eu acho que você acaba pirando mesmo, né? E você acaba não sabendo lidar com a doença, e acaba que você vive prostrado, né? Assim, eu conheço muita gente, eu e a Betânia, a gente até falava que
quanto mais você enxerga a miastenia como sua adversária, é pior. Né? É uma doença que você vai conviver o resto da vida, então usa como aliada. Né? Assim, você tem que andar junto com ela, né? Porque senão você acaba se revoltando. Né? E esse não é o caminho, né? Porque a revolta gera estresse, o estresse gera miastenia, a miastenia vai continuar ali, te causando mais estresse por causa das limitações, tudo que a gente passa, né? As adversidades no dia a dia, né? Que as pessoas não reconhecem a gente, não olham para a gente e não veem que a gente é doente. Então, assim, acabam que isso causa mais estresse, as situações que a gente passa. Né? Uma vez eu passei por um médico no Detran e ele falou comigo que se eu estava em pé, andando, que sentado eu dirigia qualquer carro. Então, são essas coisas que a gente passa. Então, se a gente for para a terapia e trabalhar isso, as coisas ficam muito mais leves. E eu trouxe essa frase, esse parágrafo aqui, que é: quando falamos de doenças autoimunes, não tratamos apenas o sistema imunológico desregulado, tratamos uma pessoa inteira com emoções, medos, sonhos e desafios. Cuidar da saúde mental não é só um complemento do tratamento, é parte fundamental dele. E eu trouxe essa frase de Freud, né? Porque não adianta a gente fugir. Né? As emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e voltam mais tarde de forma pior. Então, eu sei que é mais do mesmo, né, falar sobre terapia, mas eu acho que o óbvio, às vezes, precisa ser falado. É isso. Rápida ela, né? Clarice, muito obrigada pela fala. Eu acho que é exatamente isso. E foi o que você falou. Assim, eu percebo muito isso também, né? São longos anos de diagnóstico. Converso com muitos pacientes e vejo que aqueles pacientes que eu sei que cada um tem o seu momento, tem um momento de luto com o diagnóstico, né? Mas os pacientes que resistem a longo prazo à aceitação da doença têm uma qualidade de vida pior. Né? Parece não, a questão psicológica influencia muito nisso, sobre como que vai ser também a jornada do paciente. Então, para mim, essa fala é muito fundamental. Parabéns, muito obrigada. E, Ailton, pega a caixinha da Clarice, fazendo favor, para você entregar a caixinha para ela.